Na parte 2 desta aula sobre o sistema endócrino, iremos falar um pouco sobre o funcionamento de cada glândula endócrina e sua ação em determinadas partes do organismo, através dos hormônios. Essas glândulas têm uma importância tão significativa que a falta ou excesso desses hormônios produzidos por elas podem desencadear doenças significativas que afetam a nossa homeostase, ou seja, o equilíbrio metabólico do organismo, e gerar problemas inclusive fatais, né? Então, a primeira glândula que iremos estudar é a tireoide. Ela está anatomicamente localizada no pescoço, apoiada sobre as cartilagens da laringe e da traqueia. Conforme vocês estão vendo na figura, né? É um par de glândulas. Temos a porção direita e esquerda. Ela produz dois hormônios, que é a triodotironina ou triodoxina, né, em algumas fontes, que é o T3, e a tiroxina, T4, que controla a velocidade do metabolismo corporal e estão relacionados ao crescimento, à maturação e ao desenvolvimento do organismo. Marque, porque esta é a função das glândulas tireoidianas. Elas controlam a velocidade de metabolismo do organismo e também estão associadas ao crescimento. Então, às vezes, quando uma pessoa tem problemas relacionados ao crescimento, nem sempre o problema está associado ao hormônio somatotrófico, que é produzido no hipotálamo do cérebro, conforme vimos, pela hipófise. Mas também pode estar associado a problemas na tireoide. E é comum, né, que às vezes tenhamos casos que a gente assiste na televisão de pessoas que tiveram seu crescimento prejudicado porque os pais não levaram a criança no tempo correto ao médico, né, para tratar o problema, e se tornaram adultos, mas com a compleição física de uma criança, que é algo dramático, né? O médico ele pode até intervir a partir da aplicação de hormônios, mas evidentemente que a pessoa não vai ter, né, uma altura normal, né, um desenvolvimento normal devido à idade, né? Ela também secreta calcitonina, que participa do controle da concentração de cálcio no sangue, diminuindo essa sua concentração por meio de uma maior incorporação de cálcio pelos ossos, em detrimento da sua absorção no intestino e nos rins. Então, a calcitonina, também secretada pela tireoide, ela vai participar no controle da concentração de cálcio no sangue. Ela vai diminuir a concentração de cálcio no sangue e aumentar a absorção, né, ou incorporação de cálcio pelos ossos, uma vez que os ossos são formados principalmente por cálcio. Lembrando que os dentes têm uma constituição diferente dos ossos, né? O dente tem uma maior concentração de hidroxiapatita, que é uma substância mais dura do que o cálcio, né? Então, os dentes são, na verdade, a substância mais dura do corpo. Já os ossos, que também são bastante rígidos, mas ao mesmo tempo flexíveis, vocês vão entender isso, né, quando vocês estudarem sobre a locomoção, né, o aparelho locomotor humano. Apesar de os ossos serem rígidos, a concentração de cálcio é bem maior, né? Então, uma diferença entre dentes e osso é que os dentes têm maior quantidade de hidroxiapatita, o que torna os dentes a substância mais dura do corpo. Bom, temos a paratireoide, ou as paratireoides, né? Que ficam localizadas acima das tireoides,
né? São 4 pequenas glândulas que estão localizadas na região posterior da tireoide. Aqui ela não está representada, mas eu vou procurar uma figura aqui para mostrar a vocês. Vejam aqui, estão vendo esses 4 botõezinhos aqui? 2 de cada lado. Estão localizados na face posterior da tireoide, são as paratireoides. Vamos ver então a função dessas 4 pequenas glândulas. As paratireoides são 4 pequenas glândulas que estão localizadas na região posterior da tireoide. O que elas fazem? Podem marcar. Elas secretam o paratormônio, que estimula o aumento da concentração de cálcio no sangue por meio de uma maior absorção dele nos rins e intestino e da sua remoção dos ossos. Entenderam a diferença? Então, enquanto a tireoide, além de controlar o metabolismo, vai secretar a calcitonina, que vai incorporar cálcio nos ossos, ou seja, retira o cálcio que fica circulando no sangue e joga para os ossos, para formar os ossos. As paratireoides vão vão secretar o paratormônio, que tem uma função oposta, antagônica à calcitonina. O paratormônio vai retirar o cálcio dos ossos, e jogar na corrente sanguínea. Então ele aumenta a concentração de cálcio no sangue por meio de uma maior absorção dele nos rins e no intestino e da sua remoção dos ossos, né? Por isso que dizemos que os ossos são estrutura flexível, porque ele está sempre, continuamente se reestruturando, né? Dependendo da concentração de cálcio no organismo, os ossos podem se tornar mais firmes ou mais frágeis, dependendo da alimentação. Aí temos toda uma integração entre sistema digestório, circulatório, endócrino. Percebam que o corpo humano, nós estudamos sistemas para facilitar a compreensão, né, para fins didáticos, mas esses sistemas, na verdade, funcionam de maneira integrada. Eles estão sempre interrelacionados um ao outro. Então, a paratireoide e a tireoide, nesse contexto, atuam em funções antagônicas, é o que falei sobre o cálcio, pois seu equilíbrio no organismo é necessário para diversas ações, como a contração muscular, a coagulação sanguínea e a estabilidade das células nervosas. Aí, também temos o sistema nervoso envolvido, né, nessa relação, né, dos hormônios produzidos pela paratireoide e a tireoide. Agora vamos falar um pouco sobre as glândulas adrenais, ou suprarrenais, como queiram. São 2. Cada uma está localizada sobre um dos rins aqui, ó. Vocês estão vendo? Supra, em latim, né, quer dizer sobre, acima. Então temos um par de glândulas suprarrenais, né, localizadas cada uma sobre um dos rins. Qual a função? Essas glândulas produzem vários hormônios, incluindo a adrenalina, um hormônio comumente secretado em situações de emergência, tensão e estresse. Já falamos sobre ele lá no estudo sobre o sistema nervoso. Ele atua no corpo, favorecendo a atividade muscular intensa, aumentando a eliminação de urina e preparando o corpo para situações de perigo. Lembram da reação de fuga ou luta? Aquela estação toda em que se aumenta o tônus muscular, a pupila dilata, além de ser controlada pela porção simpática do sistema nervoso autônomo, temos uma participação significativa, importantíssima da adrenalina ou epinefrina, né, que é produzido pelas suprarrenais, e a norepinefrina ou noradrenalina. Então, essas glândulas exercem uma função muito importante. Todo mundo já ouviu falar, né, que existem pessoas que praticam esportes radicais que procuram adrenalina. Acredita-se até que pessoas que praticam esportes radicais produzem uma menor quantidade de adrenalina.
Essa seria a razão porque procuram atividades mais perigosas, né, como bungee jump, surf, esqui, dentre outras, né, asa delta, paraquedismo, atividades, alpinismo. A pessoa se arrisca, se envolve em situações que uma pessoa comum, né, não se envolveria, né, devido aos riscos. Então vamos ver aqui, né, as relações entre essas glândulas. Aqui está a representação, né, dos rins, das suprarrenais, adrenais produzindo cortisol, né, que também vai circular na corrente sanguínea. O pâncreas está localizado anatomicamente na região do abdômen, próximo ao estômago e ao duodeno, e acima do intestino delgado. Ele é uma glândula mista ou anfícrina, que apresenta determinadas regiões endócrinas e determinadas regiões exócrinas. A porção do pâncreas que exerce função exócrina produz o suco pancreático. Já estudamos sobre essa substância lá no sistema digestório. O suco pancreático é uma substância que contém enzimas que atuam na digestão. Quando o alimento sai do estômago e entra no intestino delgado, vai receber, né, a ejeção das substâncias produzidas pelo pâncreas, né, o suco pancreático, além da bile, que é liberada pela vesícula biliar, né, que vai fazer a digestão de gorduras. A porção endócrina do pâncreas é formada por conjuntos de células chamadas ilhotas de Langerhans, que produzem os hormônios insulina e glucagon, os quais são responsáveis pela concentração ou pelo controle da concentração de açúcar no sangue. Glicose é açúcar. Então, a insulina e glucagon que fazem controle da concentração de açúcar no sangue. Então, pessoas que têm déficit, ou seja, uma queda, uma insuficiência na produção de insulina, ela vai ter diabetes. Ela pode desenvolver o diabetes ainda na infância, né, que é o diabetes tipo 1, ou pode desenvolver o diabetes na idade posterior, né, na fase adulta, que é o diabetes tipo 2, em que a insulina se torna resistente, né, vai haver uma resistência, na verdade, na produção de insulina. A glicemia, que é a taxa de açúcar, né, vai se tornar resistente à ação da insulina. E qual a função da insulina? Jogar o açúcar que está circulando no sangue, através da alimentação, para as células do fígado e dos músculos, para as células hepáticas e musculares. Por que tem que fazer isso? Porque o açúcar vai ser o combustível do metabolismo do corpo, do organismo. A quebra das moléculas de glicose e açúcar vão acontecer nas mitocôndrias das células do fígado, das células hepáticas e das células musculares para o organismo produzir energia e se manter vivo, manter temperatura corporal, respiração, locomoção, todas as funções do organismo para que o organismo continue vivo dependem do metabolismo. Então, qualquer problema no metabolismo vai gerar distúrbios na saúde do indivíduo. E o diabetes é uma doença gravíssima que está relacionada à baixa queda na produção de insulinas ou à resistência da taxa de glicemia à atuação da insulina. Então, nesse caso, a insulina não vai conseguir atuar, né, na concentração, no direcionamento da glicose do sangue para as células do fígado e as células musculares. O glucagon é conhecido como hormônio da fome, né? É um hormônio que atua quando a concentração de glicose no sangue está baixa e promove seu aumento. Então, se a queda nas taxas de açúcar, né, o glucagon vai atuar, né, para promover o seu aumento. Produz-se então aquela sensação de fome, né? A pessoa vai sentir fome, vai sentir apetite e vai procurar algum alimento para comer, para ingerir, para produzir
energia, né, para disponibilizar açúcar no sangue. Na falta, né, de alimento, na situação de jejum prolongado, o organismo vai procurar as reservas de glicogênio e também reservas lipídicas, né, que ficam armazenadas no tecido adiposo. Então a pessoa tende a emagrecer, né? Em situação grave de desnutrição, quando todas as reservas de energia são consumidas por meio do metabolismo, que é feito nas células hepáticas e musculares, então vai haver a digestão das proteínas dos músculos, né? Então a pessoa, como costuma se dizer, né, na situação de desnutrição grave, fica só pele e osso. O próprio tecido muscular, né, que é constituído por proteínas, por fibras proteicas, né, vai ser consumido pelo organismo para se manter vivo. A insulina possui um efeito contrário do glucagon, ou seja, ela é produzida e liberada pelo pâncreas quando a concentração de glicose no sangue está alta. Assim, ela diminui esse acúmulo de glicose no sangue. Então, a pessoa está bem alimentada, tem muito açúcar circulando no sangue. O que a insulina faz? Vai lá, pega esse açúcar e joga para o interior, né, das células do fígado, onde vai haver na mitocôndria celular o metabolismo, né, a quebra da molécula de glicose através da glicólise e depois do ciclo de Krebs. Vocês vão estudar melhor, mais aprofundadamente sobre isso, sobre a respiração celular, né, no ensino médio e depois, posteriormente, na faculdade de Ciências da Saúde, quem seguir algum curso da área. Então, nesse caso, a insulina, né, ela diminui o acúmulo de glicose no sangue. Existe também um outro hormônio, que é a colecistoquinina, que na verdade é produzida, né, pelas células do intestino delgado, mas estimula a produção de enzimas por parte do pâncreas, enzimas digestivas por parte do pâncreas. Então ela vai excitar as células pancreáticas a produzirem enzimas digestivas. Aqui temos, né, a configuração anatômica do pâncreas. O pâncreas é um órgão que tem esse formato, né? Ele está próximo ao estômago. Aqui temos o ducto biliar, né, que conduz a bile, que é produzida no fígado. Temos os vasos sanguíneos, o ducto pancreático e a porção endócrina, que é constituída pelas ilhotas de Langerhans, que são células que secretam hormônios dentro do vaso sanguíneo. É a porção endócrina, né, da glândula. E temos a porção exócrina. Células acinares secretam enzimas digestivas no ducto pancreático, estimulados pela colecistoquinina, secretada nas porções jejum e ilho do tecido delgado, do intestino delgado, como vocês estão vendo aqui. Bom, as gônadas, testículos e ovários produzem gametas e hormônios. Então, as gônadas, né, são as glândulas que homens e mulheres têm diferentemente, né? São as glândulas exclusivas de cada gênero. Os homens possuem testículos que ficam armazenados na bolsa escrotal, né, no escroto, e produzem a testosterona, que é o hormônio masculino, que vai dar ao homem as características masculinas, engrossamento da voz, o aumento da proeminência laríngea, né, o pomo de Adão, o surgimento de pelos, o crescimento corporal, o tônus muscular, o desenvolvimento do pênis, né, dos testículos também, dos próprios testículos, e transforma o menino em homem. Já os ovários produzem os hormônios estrógeno e progesterona, que promovem o desenvolvimento das características sexuais femininas, como o desenvolvimento das mamas, né, dos seios, o surgimento de pelos e o alargamento do quadril,
para receber uma futura gravidez. Esses hormônios atuam também durante a gestação. É o caso da progesterona, que é responsável pela anidação, né, do embrião na parede do endométrio, na parede do útero, a parede interna do útero. Quando não ocorre a fecundação, o que acontece com a parede com o endométrio? Essas células se descamam, né, sofrem um descamamento, e aquele óvulo não fecundado, né, aquele ovócito não fecundado, é eliminado pela vagina com um pouco de sangue. É o que chamamos de menstruação, que acontece uma vez ao mês, né, na vida sexual da mulher adulta, né, a partir da puberdade. Já os testículos produzem testosterona, responsável pelas características sexuais masculinas, como o crescimento de barba, o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, além de estimular a produção de espermatozoides. São os gametas masculinos que vão fecundar o óvulo. Enquanto o homem libera mais de 200 milhões de espermatozoides numa só ejaculação, para fecundar, né, via de regra, apenas um óvulo, pode acontecer da mulher liberar mais de um óvulo, mas normalmente ela libera apenas um óvulo por mês. Há uma alternância, né, mensal entre os ovários. Um ovário libera um ovócito no mês, o ovário direito, no outro mês é o ovário esquerdo. Ocasionalmente, é claro, a mulher pode liberar mais de um óvulo. E se os dois óvulos forem fecundados por espermatozoides diferentes, vão produzir gêmeos bivitelinos que não compartilham a mesma placenta. São aqueles gêmeos diferentes. Pode nascer um menino ou uma menina, pode nascer uma criança mais clara, outra mais morena, e assim vai. Já quando apenas um óvulo é fecundado por um espermatozoide e esse zigoto se divide nos processos iniciais de divisão celular, nós vamos ter os gêmeos univitelinos, são aqueles que compartilham a mesma placenta. São gêmeos idênticos, que possuem o mesmo material genético. Eles são idênticos, iguaizinhos uns aos outros, apesar de cada um ter uma personalidade diferente. Finalmente, vamos falar sobre algumas doenças relacionadas ao sistema endócrino humano. As doenças ou disfunções endócrinas ocorrem quando há falta ou excesso de um hormônio. Entre essas disfunções encontram-se o gigantismo, o nanismo, a diabetes, né? Costumo usar o termo o diabetes, mas a diabetes também indica a doença, né? Diabetes, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O excesso de hormônio do crescimento pode causar gigantismo, que é o crescimento exagerado, e sua falta pode acarretar em nanismo, que é a redução do crescimento. Já o diabetes é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento do nível de glicose no sangue, ou seja, há maior circulação de açúcar no sangue, o que causa problemas circulatórios dramáticos, né? É uma doença que compromete bastante a qualidade de vida e pode, inclusive, comprometer, né, a expectativa de vida da pessoa, se não for tratada, é claro. Esse resultado pode ser resultado da insuficiência da produção ou da ação da insulina no organismo. Dessa forma, parte da glicose obtida na digestão dos alimentos não é absorvida pelas células, se acumula no sangue. O diabetes pode ser de dois tipos. Tipo 1, que começa, né, desde a infância, que é a deficiência mesmo na produção de insulina, e o diabetes tipo 2, que ocorre mais na fase adulta, né, devido a maus hábitos alimentares, à obesidade, ao sedentarismo. Tudo isso contribui para a pessoa desenvolver uma resistência à ação da insulina na glicemia do sangue, ou seja, na concentração de açúcar no sangue. Os principais sintomas dessa doença são sede, aumento do apetite, fadiga,
aumento da frequência de urinar, que é poliúria, né, um termo usado na medicina. A palavra diabetes em grego literalmente significa sifão de água, né, porque a pessoa que é diabética, ela urina bastante, né, aumenta-se a frequência. Um sinal bem curioso, né, que pode indicar a presença de diabetes em uma casa, na família, é o surgimento de formigas no banheiro. Porque se a urina sair com a maior concentração de açúcar, o açúcar vai atrair as formigas. Então pode ser também um indício curioso, né, de uma pessoa diabética, o que deve ser investigado por meio de exames. O diabetes tipo 1 provoca a destruição das células produtoras de insulina como uma resposta autoimune. Assim, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. O seu controle pode ser feito através de injeções regulares de insulina, de uma dieta adequada com restrição de açúcar. Então, imagine, né? Todos os dias a pessoa deve tomar a injeção de insulina para compensar a baixa, né, a deficiência na produção de insulina do seu próprio organismo. Além de ter que evitar açúcar, né? Infelizmente, ela vai ser obrigada a fazer uma dieta por toda a vida de restrição de carboidratos. Ela vai ter que evitar o consumo de doces, de massas, bolos, pães, da própria sacarose usada para adoçar, né? Ela vai ter que adaptar sua dieta ao problema de saúde. Já o diabetes do tipo 2 está associado à predisposição genética e também está relacionado com a obesidade e sedentarismo. Então há uma predisposição genética, uma base genética da doença, né? E também a maus hábitos de vida, como obesidade, má alimentação, a pessoa engorda muito, né? Sedentarismo, não pratica atividades físicas. Isso pode contribuir, né, para o desencadeamento dessa doença, se ela já possui uma predisposição genética. Nesse caso, as células do organismo perdem a sensibilidade à insulina, ou pode ocorrer a redução da produção de insulina pelo pâncreas. O controle da doença, né, ele pode ser feito através de uma dieta adequada, pobre em açúcares e do uso de medicamentos por via oral. Nesse caso, ela vai usar medicamentos, mas não injetados, e sim tomados pela via oral, pela boca, né? Entre as possíveis complicações do diabetes estão os problemas de visão, porque o excesso de açúcar na circulação sanguínea afeta, né, a circulação na região ocular, o que pode comprometer a visão e levar até a cegueira, né, como complicação do diabetes, doenças cardiovasculares, dificuldade na cicatrização de feridas, entre outras. Em casos mais graves, há pessoas que precisam amputar, né, braços, pernas, mãos, as extremidades do corpo, devido à necrose, a complicações provocados pelo diabetes. Então, é uma doença seríssima que deve ser tratada. Se for tratada, né, então, se os níveis de açúcar no sangue forem monitorados e controlados, a pessoa pode ter uma qualidade de vida bem melhor, claro. As doenças endócrinas mais comuns associadas à tireoide são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é caracterizado pela produção insuficiente dos hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4, né, como nós vimos. Entre os sintomas dessa doença estão cansaço, sonolência e o ganho de massa corporal, apesar de o apetite permanecer normal ou às vezes até menor que habitual. O tratamento inclui acompanhamento médico e ingestão do hormônio tiroxina. Nos casos mais drásticos de hipotireoidismo, a pessoa desenvolve o bócio endêmico, né, ou aquela papeira. É muito comum em áreas, em certas regiões. É uma doença endêmica em regiões de extrema pobreza.
porque a dieta da pessoa é pobre, né? Principalmente é pobre em iodo. O iodo é um elemento químico que está presente em alimentos de origem marinha, frutos do mar, né? Mas como nem todo mundo tem acesso a esse elemento, a esse sal mineral, o governo brasileiro ele obriga as salinas a adicionar o iodo no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, qual a função do iodo na manutenção do funcionamento das glândulas tireoidianas? O iodo é precursor dos hormônios tireoidianos. Então, essas glândulas precisam de iodo, né, desse sal mineral, desse elemento químico, para produzir, né, os hormônios T3 e T4. Então, falta, né, de iodo, de alimentos, de uma dieta rica em iodo, pode levar ao hipotireoidismo, além de haver também provavelmente uma base genética. A pessoa fica lenta, né, fica cansada, sonolenta, ganha massa corpórea, engorda sem uma razão aparente. Às vezes ela se alimenta até pouco e engorda, né, o que deve ser um alerta para ela fazer um exame de sangue e analisar especificamente a concentração desses hormônios na corrente sanguínea. Existem hormônios específicos que são analisados em testes sanguíneos. Já o hipertireoidismo é o oposto do hipotireoidismo, é caracterizado pela produção excessiva dos hormônios tireoidianos. Os seus principais sintomas são taquicardia, ou seja, os batimentos cardíacos aceleram muito, emagrecimento acentuado, a pessoa emagrece bastante, né? Insônia, sofre dificuldade para dormir, olhos arregalados, que é a exoftalmia, a pessoa fica com olhos arregalados, né? O tratamento envolve a ingestão de medicamentos específicos, cirurgia ou administração de iodo radioativo. Então, também pode ter complicações importantes. Aqui ela vai exercer uma ação antagônica, né? O excesso de iodo, que também pode ser causado por consumo exagerado de sal de cozinha e de alimentos muito salgados, né? Também é um problema sério, uma disfunção. Pode fazer com que a pessoa tenha um emagrecimento, a pessoa fica acelerada, fica toda acelerada, tem dificuldade para dormir, os olhos ficam arregalados, né? Os batimentos cardíacos aumentam. Então, ambas as doenças são mostradas no exame de sangue, né? Para analisar-se especificamente a concentração desses dois hormônios e devem ser tratados com um médico específico, né? Com um endocrinologista. Finalmente, vamos fazer um estudo comparativo entre seres vivos quanto ao sistema endócrino. Os animais vertebrados e alguns grupos de animais invertebrados produzem hormônios. Os invertebrados, como os insetos, produzem a ecdisona, que é um hormônio que determina a muda ou ecdise, que é caracterizada pela troca do exoesqueleto. Então, o inseto, para crescer, né, alguns insetos, eles produzem um hormônio ecdisona que faz com que ele troque de casca, né? Vocês já perceberam que a cigarra ela deixa normalmente uma casca no tronco? Pois é, aquilo é uma muda, né? É uma muda para o inseto crescer. Até ela entra na fase reprodutiva, né? E logo depois morre. A ecdisona controla a metamorfose dos insetos em conjunto com a neotenina, o hormônio juvenil, que retém as características larvárias. Então, aquela metamorfose dos insetos também está relacionada com hormônios, como a neotenina ou hormônio juvenil. Há insetos holometábolos que fazem uma metamorfose completa. É o exemplo da lagarta, né? Que se transforma em borboleta. Já existem insetos hemimetábolos que fazem uma metamorfose incompleta. No caso dos insetos, né, hemimetábolos, eles na fase larval eles já têm alguma semelhança com a forma adulta. Então ocorrem poucas transformações, né, da fase larval para a fase adulta.
Não uma transformação radical, como é o caso da lagarta, que se transforma em borboleta, né? Parecem até ser insetos diferentes, embora sejam os mesmos. E já os insetos, temos insetos ametábulos, que não sofrem metamorfose, né? Eles já desde a fase larval, eles já apresentam características do adulto, né? Do indivíduo adulto. Um exemplo, né, de insetos hemimetábulos que fazem uma metamorfose incompleta, né, são as baratas e os percevejos. Já os insetos que não sofrem uma metamorfose, são ametábulos, podemos citar as traças de livro, né? Bom, então está encerrada assim, né, nossa aula sobre o sistema endócrino humano e sua comparação com o sistema endócrino de outros seres vivos. Poderíamos citar outros exemplos, por exemplo, a metamorfose dos anfíbios, do sapo, por exemplo, é controlada por hormônios tireoidianos, dentre outras, né? Peixes também produzem hormônios, espécies vegetais, existem hormônios vegetais, né, que são responsáveis pelo crescimento do apical, pelo crescimento dos caules, pelo crescimento dos troncos, pelo amadurecimento dos frutos, né, como o gás etileno, etc. Sobre esses assuntos estudaremos mais aprofundadamente em uma aula à parte. O que é importante vocês entenderem nesses capítulos é o funcionamento específico do sistema endócrino humano e sua integração com outros sistemas importantes do nosso organismo. Espero que tenham gostado. Até o próximo tema, que é a reprodução de seres vivos.